A ciência evoluiu e a tecnologia também, né? Hoje a gente tem um monte de dispositivos que medem sinais vitais e muitos aspectos da nossa saúde. E aí você dorme com aquele seu relógio e ele fala que você dormiu bem. Será que é verdade? Será que você dormiu bem mesmo? Vamos descobrir no episódio do Sleepcast de hoje. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Sleepcast. E hoje temos a honra de contar novamente com o Dr. Gabriel Nathan Pires, com doutorado em Medicina do Sono e professor da Unifesp, professor também do Instituto do Sono e sócio da SleepUp. Dr. Gabriel, muito obrigado por estar aqui novamente com a gente para desmistificar um pouco desse assunto tão intrigante, mas tão legal que é essa nova tecnologia associada ao sono. Muito bom, muito obrigado pelo convite e é um prazer estar contigo aqui de novo para a gente falar de tecnologia. Será que do tempo em que nós conversamos a última vez, há alguns anos atrás, as coisas mudaram? Será que os relógios para medir sono melhoraram? Será que os aplicativos estão funcionando melhor? Não sei. Pois é, essas são perguntas incríveis, mas é verdade, nesses últimos anos certamente mudou muito. A gente não tinha, acho que metade das coisas que temos hoje há 6 anos atrás. Então, queria acho que começar perguntando, esses wearables, eles são confiáveis mesmo? Que pergunta difícil, tá? Porque ela é muito ampla. Quais wearables? Para quem? De qual marca? E com qual tecnologia? Se a gente for querer fazer uma resposta genérica para todos os wearables que existem, eu vou dizer que não. Por segurança, porque eu não vou botar minha mão no fogo por wearables de marcas que eu não conheço, por sensores que eu nunca ouvi falar, por dispositivos que a gente coloca em partes do corpo que nunca se imaginou no passado, porque existem muitas variabilidades comerciais dos wearables que estão chegando no mercado. Então eu vou dizer que não. Mas existem alguns que estão muito bons. Então, com o tempo, a gente vê que os dispositivos vestíveis estão melhorando na medida que a tecnologia melhora e que as pessoas vão criando discernimento, separando o que funciona do que não funciona. É uma área muito, muito rica, com muita tecnologia nova surgindo a cada mês. Então a gente tem que ficar sempre de olho, podendo separar o joio do trigo. Tem tecnologias maravilhosas, tem outras que não são tanto, não. Perfeito. E o que essas tecnologias atualmente conseguem, de fato, medir do nosso sono? Muito bem. A gente tem que pensar em que tipo de tecnologias que a gente tem visto chegar no mercado. Então, quando a gente fala de wearables é uma categoria muito ampla. O termo wearable vem do verbo wear, em inglês, significa vestir, mas no sentido inglês da palavra vestir. É alguma coisa que eu coloco em contato com o meu corpo. Então, o mais tradicional que nós temos no sono é um relógio. Um smartwatch é um wearable. Mas nós temos os relógios inteligentes, que são relógios que medem o sono, muito parecido com... anéis inteligentes, muito parecidos com os relógios. Nós temos roupas que prometem mensurar nosso sono de alguma maneira... muitas vezes mágica, esotérica, que ninguém entende direito qual é a tecnologia por trás. Nós temos faixas de eletroencefalograma que se coloca na cabeça. Então, existem muitos wearables. E a gente tem que também saber diferenciar os wearables das outras tecnologias, porque não tudo é wearable. Por exemplo, tem dispositivos que a gente coloca perto do nosso ambiente de dormir, perto da nossa cama, embaixo da nossa cama, na cabeceira da cama. Esses dispositivos a gente não chama de wearables. Nós chamamos de nearables, que são os que estão perto da cama. Junto dos nearables tem aqueles que a gente não wear, a gente não veste, mas a gente segura nas mãos. Esses são os bearables, que a gente bear in hands, que a gente segura nas mãos. E além disso tem os aplicativos, que não se veste, não se bota em lugar nenhum, é uma coisa etérea que está na nuvem, mas às vezes com uma tecnologia que a gente não entende direito como é que funciona, que está no celular apenas, sem contato direto com o meu corpo, se mensura sono. Então, as grandes categorias são os vestíveis, os próximos, os nearables, os bearables, que eu seguro na mão, e os aplicativos. Todos eles mensuram sono de alguma maneira. E aí é complicado, né? Porque como que eles mensuram sono? Vamos tomar como exemplo, para a gente começar a conversa, os relógios. Todo mundo tem um reloginho hoje no pulso, um smartwatch, um relógio inteligente. Quem nos ouve aqui, com certeza tem um reloginho no pulso. Eu odeio dormir com relógio. Odeio. Eu tenho esse relógio aqui, é um relógio, é um smartwatch da Samsung, de 5 gerações atrás, que eu comprei por um único motivo, porque estava na moda. Eu odeio relógios. Mas eu comprei porque, bom, eu sou muito interessado na tecnologia por trás do sono, não necessariamente em usar para interesse próprio. Tanto que o relógio está aqui sem bateria. Eu estou usando só porque combinou com a roupa hoje. E com esse tema de hoje fazia sentido. Exatamente, foi temático hoje. Mas o que esse reloginho tem
E como que ele consegue tentar estimar como eu durmo? É muito complicado, Sérgio, porque o sono está na cabeça. O sono é uma atividade neurobiológica. Ele começa no cérebro com manifestações no corpo inteiro. Mas o sono está no cérebro. Então, para medir sono, se eu for muito rigoroso do ponto de vista científico, eu só mensuro o sono com eletroencefalograma, com alguma coisa que eu coloco na cabeça, e isso mensura a minha atividade cerebral. Mas não dá para fazer isso. Não dá para fazer isso do ponto de vista da experiência do usuário. As pessoas não saem por aí caminhando na rua com uma faixa de eletroencefalograma. Mas todo mundo já está por aí com um relógio no pulso. Então é conveniente que a gente use esse relógio, que já faz parte da vida de todo mundo, que a gente use isso para mensurar trocentas coisas, inclusive o sono. Mas para fazer isso, a gente tem que se valer de 2 ou 3 palavras-chave que a gente tem hoje nas novas tecnologias, não só para sono, para tudo, que é a portabilidade, a miniaturização e a indiretividade. O que é isso? Portabilidade. Eu quero coisas que sejam portáteis, coisas que eu posso carregar, coisas que sejam usuais, fáceis de levar de um lado para o outro. É muito mais fácil mensurar o sono por um reloginho do que passar uma noite num laboratório de sono sendo monitorado por trocentos fios, cabos e eletrodos. Então, o reloginho é portátil. Fantástico. Segundo, miniaturização. Eu quero dispositivos cada vez menores. A gente vê isso na polissonografia. Os polígrafos que se tinha há décadas atrás, os aparelhos CPAP que se tinha décadas atrás eram muito maiores. A gente quer coisas cada vez menores. E aí vem o grande problema. A miniaturização e a portabilização não são ruins em si, desde que a gente consiga garantir, com dispositivos menores e mais portáteis, que a gente consiga garantir que eles funcionem. E aí que a coisa começa a ficar complicada. Porque a gente entra no terceiro ponto, que é a indiretividade. A indiretividade vem com o que a gente estava falando há pouco. O sono está na cabeça, mas o relógio não está na cabeça. Então, eu tenho que medir o sono de uma maneira indireta. E isso é o grande desafio. Aí, cada empresa vai, de alguma maneira diferente, tentar encontrar parâmetros fisiológicos que vão tentar ser correlacionados com o sono. E, nesse sentido, quão bom estão esses equipamentos, relógios, anéis, ou a banda de eletroencefalo, quão bom eles estão para realmente avaliar a qualidade do sono? Sabe que em alguns casos, mesmo um relógio é capaz de estagiar o sono com uma certa qualidade. O que o relógio usa para estagiar nosso sono? O principal parâmetro é a frequência cardíaca, mas não especificamente a frequência cardíaca que a gente conhece por aí, quantos batimentos por minuto uma pessoa tem, mas um parâmetro que a gente conhece como variabilidade da frequência cardíaca, que é quanto a frequência cardíaca oscila em um intervalo de tempo. Os primeiros... O HRV. Perfeitamente, o HRV. Então, os algoritmos dos reloginhos, dos primeiros, eram muito simples. Era basicamente o seguinte: se uma pessoa tem uma frequência cardíaca que é alta e razoavelmente estável, ela está acordada. Se a pessoa tem uma frequência cardíaca baixa e muito estável, ela está em sono profundo, em sono de ondas lentas. E se a frequência cardíaca oscila muito, ela está em sono REM. Então, era muito simples. Com esse parâmetro, a gente conseguia estagiar sono. Aí se botava parâmetros de movimento, de saturação de oxigênio, de temperatura, como variáveis complementares dos algoritmos, e se chegava a resultados legais. Para quem? Para quem tem sono normal. O relógio funciona, mesmo o relógio mais simples, funciona para estagiar o sono de quem tem sono nos parâmetros normais, no que a gente chama de uma arquitetura de sono normal. Mas uma pessoa com apneia do sono, a gente sabe que a apneia do sono é uma doença que mexe muito com o nosso controle autonômico, mexe muito com a nossa fisiologia, cardiovascular sobretudo. A pessoa, cada vez que tem um evento de apneia, o coração dispara. E só o fato de que alguma coisa que não é um sono normal altera na minha fisiologia cardiovascular, faz com que essa ideia da variabilidade cardiovascular não funcione mais. Então, o reloginho, para resumir muito, o reloginho ele funciona para quem não precisa. E ele erra para quem precisa. Aí dentro dos relógios, a gente tem muitas variações de marca e de modelo. Não dá para confiar em todas as marcas também. O que é uma coisa que traz um pouco da ideia de disparidade social que a gente tem no Brasil. Aqui no Brasil, a gente tem os relógios da Apple, nós temos relógios da Samsung, nós temos relógios da Garmin, nós temos relógios da Fitbit, que são marcas confiáveis. E a gente tem relógios da marca que é a que dá para comprar. E, infelizmente, marcas que não investem em desenvolvimento têm algoritmos muito piores de sono. Dia desses, lá na Unifesp, fazendo uma aula justamente sobre novas tecnologias para sono, eu pedi que os alunos trouxessem
os seus hipnogramas dos relógios, né? Uhum. Hipnograma, para quem nos ouve, é um gráfico que mostra como a noite os estágios de sono se apresentaram ao longo da noite. Então, é aquele gráfico que a gente vê quanto de sono REM nós temos, quanto de sono profundo nós temos. Então, eu pedi que alguns alunos trouxessem seus hipnogramas. E uma aluna me trouxe um hipnograma que tinha 0 de sono REM. O que é muito incomum. E aquilo chamou a minha atenção, dos outros professores, então a gente pediu que ela fizesse um teste. Que no próximo dia, que na noite que seguisse, ela dormisse com outro relógio, e ela dormiu com o relógio do seu marido, e trouxesse os resultados pra gente de novo. E era completamente diferente. É improvável que o sono de uma mesma pessoa mude tanto de uma noite para outra. O que mudou foi simplesmente a tecnologia que ela tinha disponível. Quiçá teria ficado um pouco mais estressado e ter até uma noite pior. Quem sabe, né? Mas o fato é que eram marcas muito diferentes, de fato. Então, eu atribuo isso à marca. Então, nos relógios, e a mesma coisa vale para os anéis, que é uma tecnologia que no Brasil chega muito mais acanhada do que os relógios. Então, focando nos relógios, a gente tem muitos disponíveis. Se a gente focar mesmo até nos relógios de boas marcas mais conhecidas, que investem mais em desenvolvimento, eles funcionam nesse paradigma que é o que eu te falo. Para quem não precisa, para quem tem um sono normal. Para quem tem um sono cujos parâmetros são previsíveis quando medidas de maneira indireta. Então, eu ainda vejo com muita cautela o uso clínico de relógios. Eles podem, no máximo, te causar uma certa dúvida ou a expectativa ou o rastreio para um distúrbio de sono. Mas ele não é suficiente ainda para garantir que uma pessoa tenha apneia, que uma pessoa tenha insônia, que uma pessoa tenha qualquer outro distúrbio de sono. Ele não é suficiente. E nem mesmo para estagiar o sono. E você, como é que está o seu sono? Conta aqui pra gente como é que o seu wearable, o seu smartwatch está dizendo que você está dormindo. E também aproveita e já não se esqueça de dar o like aqui no nosso vídeo para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas. E, Gabriel, como é que entre esses dispositivos todos, tem algum que é melhor que o outro? Então, a gente tem visto que muitas empresas estão trazendo novos dispositivos vestíveis. Então, para a apneia do sono, isso é muito interessante. A gente tem dispositivo em qualquer parte do nosso corpo hoje em dia. Tem eletrodos que a gente coloca dentro da orelha, são eletrodos intra-auriculares, como um fone de ouvido. Tem eletrodos que a gente posiciona em diversos locais do nosso corpo, para mensurar movimento respiratório, por exemplo. Tem alguns que a gente coloca ao redor do pescoço para mensurar a apneia do sono, nesse caso, a vibração traqueal associada ao evento de apneia. Então, a gente tem que tomar cuidado para não cair, às vezes, no que são balelas comerciais de uma empresa que busca um dispositivo que parece ser super inovador, mas na verdade simplesmente é algo diferente, porque por ser diferente, às vezes ganha-se um potencial de mercado muito bom. Então, o que a gente tem de melhor agora, para além dos relógios? Os relógios estão estabelecidos como o principal wearable que nós já vimos por aí. A próxima tentativa com um nível de ciência muito bom são as faixas de eletroencefalograma. A faixa de eletroencefalograma é, retomando o que a gente falava antes de indiretividade, o jeito mais próximo de mensurar o sono na sua fisiologia básica. Então, existem algumas empresas no Brasil e fora do Brasil que têm desenvolvido faixas de eletroencefalograma para mensurar o sono. Então, vamos fazer um balanço do ganho e da perda que nós temos ao usar uma faixa de eletroencefalograma para mensurar o sono. Em relação à polissonografia, o ganho é evidente. Se ganha em acessibilidade, em custo e em conforto. Mas ainda assim não substitui, e eu não acho que vá substituir em momento algum a polissonografia, né? Mas em comparação com os relógios, a faixa dá um resultado mais fidedigno, por ser mais próximo do sono fisiológico, mas ela é menos confortável. Mesmo a faixa mais confortável do mundo, ela não é tão usual quanto um relógio. Pessoas que usam a faixa usariam o relógio, mas pessoas que usam o relógio talvez não usariam a faixa. Então a gente tem um balanço entre conforto, entre expectativa e experiência do usuário e o relógio. Mas hoje já não se questiona que as faixas são muito mais acuradas que os relógios. Então, eu não vou sair por aí usando uma faixa durante o dia inteiro, mas chegando em casa à noite, eu posso usar uma faixa de eletroencefalograma, desde que de uma marca validada, para mensurar meu sono. Idealmente acompanhado por um profissional de saúde. As faixas de eletroencefalograma, a princípio, não são dispositivos pro consumidor. Mas como que elas são, quão melhores elas são? Tem um estudo muito legal feito no finalzinho de 2024 por um grupo de pesquisadores de Singapura, o Dr. Michael Chi. Ele é um pesquisador mundialmente famoso por estudos de novas tecnologias,
E ele, então, acompanhou 60 pessoas que fizeram uma polissonografia e junto com a polissonografia se usou vários dispositivos. Então, uma pessoa dormia numa mesma noite com a polissonografia, com 2 smartwatches, com um actígrafo, com um anelzinho e com uma faixa de eletroencefalograma. Tranquilo. Tranquilíssimo, era o Frankenstein dormindo. Então, o que nós fizemos? O que nós observamos nesse caso? Que quase todos os dispositivos eram capazes de estagiar bem o sono normal, como nós falamos anteriormente, com exceção de uma marca de smartwatch que foi terrível em todos os casos. Mas nos casos em que nós tínhamos muita fragmentação de sono, a fragmentação de sono é o pior, porque a fragmentação de sono é aquela condição em que a gente vai intermitentemente superficializando o sono. Acontece na insônia, acontece na apneia do sono. Quanto mais fragmentação de sono, mais qualquer coisa que não estava na minha cabeça se distanciava da polissonografia. Então, o grande ponto é esse. Se eu preciso de alguma coisa clinicamente significativa, eu ainda preciso ser parecido com a polissonografia. Ou preciso estar mensurando a atividade cerebral. Então, coisas que eu coloco no meu pulso, coisas que eu coloco no meu dedo, coisas que eu coloco não sei onde, qualquer lugar do meu corpo. Hoje existem, inclusive, dispositivos ingestíveis para mensurar o sono. São cápsulas inteligentes que a gente ingere e ela vai medir a nossa temperatura ao longo da noite, com base em gráficos de temperatura, vai dizer se a gente está dormindo bem ou mal e qual o estágio de sono que nós estamos. É muita invenção, Sérgio. Então, me parece que o mais sensato, por enquanto, é claro que a inovação é fantástico, mas que a inovação ainda tem um pezinho na medicina do sono tradicional. Por enquanto, nada substitui o eletroencefalograma. Então, o melhor que nós temos, sem sombra de dúvida, são as faixas de eletroencefalograma. Que no Brasil vão chegando aos poucos. Nos Estados Unidos e na Europa existem várias marcas clinicamente validadas, aprovadas nos Estados Unidos pelo FDA, que seria a Anvisa americana, na Europa pelas suas agências de regulamentação. Então, me parece que é a nova fronteira. Ainda a ver qual é o potencial clínico para distúrbios de sono, mas para estagiamento de sono parece muito bom. E a gente está falando muito dessa limitação para pacientes com sono alterado, né? Mas existe um papel dos wearables para diagnóstico, ou existe a recomendação de alguém usar esses wearables para entender melhor o sono? Eu vou te dar um exemplo e depois eu vou contradizer meu próprio exemplo, tá? Há tempos atrás, eu conversando com uma menina fora de um contexto clínico, uma pessoa que é parte do meu convívio, ela me trouxe os hipnogramas do seu reloginho. Era um reloginho da Garmin, se não me engano, então uma marca confiável. E os hipnogramas dela tinham um achado consistente. Ela tinha sono REM muito precoce, por muitas noites seguidas. Sempre que se media o sono dela pelo reloginho, o sono REM acontecia muito cedo. Sono REM precoce é um marcador muito claro de um distúrbio de sono que é a narcolepsia. Então, aquilo me chamou a atenção e eu pensei, será que essa pessoa que eu conheço há anos tem narcolepsia? Eu nunca pensei nisso. Aí eu comecei a ligar os pontos e ela sempre foi uma pessoa muito sonolenta. E eu atribuí a sonolência dela à rotina de trabalho dela. Era uma pediatra que faz muitos plantões. Então eu pensei, ela tá sempre dormindo em qualquer canto por causa dos plantões, né? Mas depois eu comecei a pensar, tá, então essa menina tem um sono REM muito precoce, e o que pode ser sono REM precoce? A primeira dúvida que eu tinha era, será que eu confio no sono REM do reloginho da Garmin? Um indício de que aquilo funcionava é que era muito consistente, era realmente várias noites. A gente mediu por 20 noites e sempre o sono REM acontecia mais cedo. Depois eu comecei a listar quais são as condições que podem podem ocasionar um sono REM acontecendo mais cedo na noite. Aí nós temos então a narcolepsia, mas também a depressão, a esquizofrenia. Eu fui fazendo uma exclusão do que seria possível para essa menina. Quando só sobrou a narcolepsia, o que eu tinha? Sobre hipótese alguma eu teria diagnóstico. Mas eu tinha uma suspeita muito bem fundamentada. Essa suspeita foi o suficiente para que eu encaminhasse ela à polissonografia, depois ao teste de latências múltiplas do sono, e por meio disso ela chegou ao diagnóstico de narcolepsia. Então hoje ela se conhece como uma pessoa com narcolepsia, está muito bem, está super bem encaminhada e com sintomas manejados. Mas esse é um exemplo muito legal para me mostrar que eu pude, uma pessoa do meu convívio, entender que os dados do relógio me trouxeram um indício muito forte do diagnóstico que hoje ela tem. Mas é um caso. Então veja, talvez se ela não tivesse passado por mim ou por outros colegas que são versados em medicina do sono, ela nunca teria esse diagnóstico. Isso traz as recomendações que a Academia Americana de Medicina do Sono fizeram em 2018, antes da pandemia. Naquele momento, o consenso era o de que nenhum dispositivo para o consumidor
seja aplicativo, relógio, anel, seja o que for, nenhum substitui a avaliação padrão ouro, que é uma consulta com o médico do sono, uma polissonografia, e aí se decide o que faz depois. Naquele caso, o melhor que sugeria é que o uso de novas tecnologias serviria como um gancho para começar uma terapia, ou uma pessoa, um paciente que chega em consultório dizendo: olha o que o meu relógio me falou sobre meu sono. Isso pelo menos demonstra engajamento com algum tratamento. Mas que esses dados não seriam úteis para nada, porque em 2018 não se confiava nas tecnologias. Aí chegou a pandemia, e a pandemia foi um grande catalisador das tecnologias em saúde. Não só em sono, em várias áreas. Porque foram 3, 4 anos que a gente teve de laboratórios fechados, de todo mundo trancado em casa, e as pessoas continuavam com demandas de saúde. Então, a gente tinha que conseguir acessar as pessoas remotamente. Começando pela telemedicina mesmo. Exatamente. No sono, veja, a gente precisou de telemedicina porque as pessoas não viam mais ao laboratório de sono. Então, a telemedicina realmente foi o primeiro passo. Depois disso, a gente viu muitas startups pipocarem durante a pandemia. Por 2 motivos. Porque existia a necessidade clínica de a gente avaliar remotamente pessoas com distúrbios de sono, mas existia a oportunidade de mercado. Muitas startups viram na pandemia a galinha dos ovos de ouro. Hoje, inclusive, a gente está vendo quase que a seleção natural das startups. Startups que cresceram durante a pandemia, no hype das startups de saúde. As que estão vivas ainda hoje são aquelas que têm qualidade. Porque aquelas que prometiam demais ou que entregavam menos do que deviam, elas morreram pelo caminho. Então, a gente passou por uma seleção das startups, né? Mas, por conta disso, após a pandemia, a Academia Americana de Sono reviu o seu posicionamento, que era muito conservador em 2018, para no finalzinho da pandemia dizer: olha, tem algumas tecnologias que são boas. Então, a gente hoje já recomenda algumas, como rastreio, como triagem, ainda não como diagnóstico. Mas é interessante notar que hoje nos Estados Unidos o FDA já aprova algumas tecnologias para rastreio de sono, principalmente de apneia do sono. O que é interessante. Eu ia comentar, porque como a gente acho que já comentou em outros episódios aqui do Sleepcast, da prevalência da apneia do sono, né? Inclusive, um estudo famoso feito pelo Estudo do Sono, Epsono, chegou aqui 1/3 da população, né? 32,9% da população de São Paulo tem apneia, né? Qual é o papel dos wearables? Acho que nesse caso, provavelmente o oxímetro tenha um papel nesse rastreamento. E no Brasil existem pelo menos 3 boas marcas de oxímetro, cada uma com as suas funcionalidades um pouco diferentes, que não são dispositivos para o consumidor, são dispositivos médicos. Então, o profissional da saúde recomenda ao seu paciente que ele use em casa um oxímetro específico para apneia do sono, e ele vai fazer um bom rastreio de apneia. E ainda assim, com recomendações muito formais, muito práticas de como que se deve usar isso na clínica. Não é de qualquer maneira, não é por qualquer profissional. Então, para a apneia do sono, eu vejo com muita ressalva qualquer coisa que é direcionada ao consumidor, porque ainda, além da falta de acurácia, tem essas pegadinhas de mercado. Quando a gente bota muita esperança numa marca específica que é conhecidíssima, mas ela entrega menos, isso é perigoso. E aí existem outras coisas interessantes, que aí são questões de mercado. Veja só, quando tu me diz que 30% da cidade de São Paulo tem apneia, se eu sou um clínico, eu vejo isso como um problema clínico. Mas se eu sou um empreendedor, eu vejo isso com cifras. São 30% da população da cidade de São Paulo que são potenciais consumidores. Então, eu posso querer fazer dinheiro disso, que não é um problema. Se eu consigo, com a minha startup, desenvolver uma tecnologia muito boa, que melhora a vida da população, que previne doenças, que faz diagnóstico bem, e eu faço dinheiro com isso, não tem problema nenhum. O problema é que, de arrasto, a cada startup, empresa de tecnologia que faz um serviço bom, tem um punhado de outras que a gente não confia. E na apneia do sono isso é muito claro. Então, o que a gente vê na apneia do sono? Eu te falei agora que existem, pelo menos no Brasil, 3 marcas de oxímetros que são bons, são confiáveis, quando bem utilizados. Suponhamos que eu queira fazer a 4ª marca de oxímetro para rastreio de apneia do sono. Eu vou fazer com que minha startup, que vai fazer o 4º oxímetro, prospere e lucre e vire um unicórnio? É bem difícil, porque além de fazer um produto que funciona, eu preciso tirar market share das outras startups. Isso vai ser muito difícil. Então, o que a gente vê por aí hoje em dia? A 4ª startup, ela não vai mais fazer um oxímetro, porque o oxímetro não vai ter lugar no mercado e, o mais importante, ele não vai gerar patente.
Essa é uma outra nova palavra no nosso vocabulário em novas tecnologias em sono, é patentabilidade. Um dispositivo novo, ele prospera na medida em que ele gera patentes. Então, o quarto oxímetro não vai gerar patentes. Mas se ao invés de colocar um oxímetro no meu dedo, eu colocar ele no peito, ou no pescoço, ou na testa, ou no queixo, ou, não sei, daqui a pouco a gente vai ter o primeiro oxímetro de sovaco. Por quê? Será que a gente consegue diagnosticar melhor a apneia do sono no sovaco? Ou será que é simplesmente porque não tem nenhum oxímetro de sovaco agora, então eu vou fazer o primeiro, fazer minha patente, vender minha patente e pronto, aí eu já tenho o lucro que eu preciso. Porque o sonho de toda uma startup trambiqueira é o seguinte, Sérgio, é fazer uma tecnologia e vender a tecnologia antes de chegar ao mercado. Porque aí já está pronto, eu vou embora e eu faço minha próxima startup. Isso tem acontecido bastante no sono. Então, suspeitem, todos que nos veem aqui, sejam vocês profissionais de saúde ou não, pessoas interessadas em mensurar seu sono, suspeitem de tudo que seja muito diferente, muito inovador. Porque quanto mais diferente maior a chance de que aquilo não funcione. Nada é milagroso demais no sono. E você tinha falado que você acha que esses dispositivos nunca substituirão totalmente a polissonografia. Você acha, então, que a polissonografia terá seu papel reservado para quais situações? Bom, eu vejo que a polissonografia é a única maneira que nós temos de avaliar o sono como um todo. O sono, como a gente falou, ele está na cabeça, mas tem repercussões no corpo inteiro. Então, na polissonografia, eu vejo o estagiamento do sono, mas também vejo a apneia do sono em todas as suas apresentações, vejo distúrbios de movimento, vejo bruxismo, vejo de tudo um pouco. E não à toa eu tenho eletrodos no meu corpo inteiro. As novas tecnologias não são capazes de ver o sono como um todo, não tem como. Então, o uso das novas tecnologias depende de uma coisa muito clara: o conhecimento da pessoa que pede o uso da nova tecnologia. Então, vamos supor que eu sou um profissional de saúde que ouviu ontem pela primeira vez sobre o que é a apneia do sono e eu quero começar a usar o oxímetro nos meus pacientes. Se eu não reconheço os outros distúrbios de sono para ser capaz de fazer um diagnóstico diferencial e eu reduzo tudo à apneia do sono, eu posso deixar passar muitas coisas. Então, o uso das novas tecnologias, primeiro, pressupõe que a pessoa pedindo a nova tecnologia clinicamente saiba o que está fazendo. Caso contrário, é uma falha de responsabilidade muito grande. Suponhamos que tu peça a um paciente teu um exame simplificado de apneia do sono com oxímetro e o resultado deu negativo. Deu negativo significa o quê? Que a pessoa não tem apneia? Não sei. Talvez ela tenha uma apneia num perfil que não seja o ideal para ser avaliado pelo oxímetro, ou talvez ela tenha outros distúrbios de sono que se pareçam com a apneia, mas sejam outras coisas. Se tu dá um resultado negativo, mas não faz o diagnóstico preciso da pessoa, tu tem um problema iatrogênico, tu deixou a pessoa doente, e a responsabilidade é tua. Daqui a pouco isso vira um processo, e eu tô do lado do paciente em dizer que tu não fez o diagnóstico bem feito. Então, o uso das novas tecnologias, do ponto de vista clínico, deveria ser reservado para o profissional bem formado, em sono. Mas o que a gente vê é o contrário. Na prática, hoje em dia, justamente porque os oxímetros são muito baratos, eles são vendidos para o não especialista, que é a pessoa que recebe um laudo e não sabe interpretá-lo, que conhece a superficialidade da área e não consegue ter abordagens precisas em casos diferentes. Então, a gente sempre vai ter a polissonografia de tipo 1 no laboratório completa como exame seguro. Na falta de conhecimento, o que é natural, porque a medicina do sono é muito nova e nem todas as pessoas que saem formadas hoje da faculdade entendem de medicina do sono. Então, na falta de conhecimento, a gente tem que botar um pezinho na humildade e pensar, talvez eu não saiba tudo sobre essa área. E aí entra a jogada de segurança. Faz uma polissonografia de tipo 1. Outros casos em que a polissonografia é insubstituível. Quando eu preciso de um exame completo para casos difíceis. Tem vezes que mesmo o médico mais experiente na área não vai ter boas ideias do que está acontecendo com o paciente. A gente precisa avaliar com as melhores ferramentas que a gente tem. Então, a polissonografia de tipo 1, ela continua sendo a nossa referência. Ela não pode deixar de existir, justamente por ser referência. Vamos supor que não exista mais polissonografia de tipo 1. Como que eu vou garantir que o meu oxímetro de orelha, que o meu EEG que eu boto não sei em que parte do meu corpo, que ele funcione? Eu tenho que comparar com o tipo 1, que é a polissonografia laboratorial completa. Com toda certeza, nos próximos anos, talvez uma década, a quantidade de exames de polissonografia vai diminuir. Então, isso é natural, isso é evolução. E talvez os pacientes já possam ir melhores encaminhados pelos usos dos dispositivos. Sim, isso é um uso ótimo dos dispositivos, que eles sejam então, um passo intermediário entre a queixa e o diagnóstico formal. Então, eu acho que a polissonografia não sai do arsenal diagnóstico que a gente tem.
Mas o que vai acontecer, e que me parece razoável que aconteça, é que a gente tenha menos polissonografia sendo feitas. O que a gente tem que cuidar é... Sabendo que o Instituto do Sono é o maior laboratório de sono que a gente tem no mundo, o que a gente tem que cuidar é que as pessoas que deixem de fazer a polissonografia, que elas tenham deixado de fazer a polissonografia porque elas fizeram alguma coisa que seja acurada. Que elas não tenham deixado de ir ao laboratório por motivos espúrios, como porque usaram um reloginho que esconde o diagnóstico. Então, a gente tem que jogar junto com as empresas de tecnologia, fazendo parcerias para que o campo de tecnologia cresça de uma maneira responsável. Perfeito. Talvez esse é o nosso desafio para os próximos anos. Criar discernimento. Discernimento é do paciente, para que o paciente consiga diferenciar a tecnologia que funciona da que não funciona. Criar responsabilidade nas empresas, para que uma empresa só coloque no mercado um dispositivo, ou um aplicativo, ou uma tecnologia que tenha sido bem validada. E nos profissionais de saúde, para que eles reconheçam quais são aquelas empresas e dispositivos que funcionam e separem das que não funcionam. Perfeito. E acho que aproveitando o gancho, o Gabriel falou aqui do Instituto do Sono. O Instituto do Sono é uma empresa dentro do ecossistema da AFIP, que tem um conjunto de soluções relacionadas a várias áreas da medicina e dentre elas a medicina do sono. Como o Instituto do Sono, que é o maior número de leitos do mundo, maior número de publicações científicas do mundo, também tem a parte de clínica do sono para atendimento a pacientes e também numa parte de educação da AFIP Ensino, que já formou mais de 6 mil profissionais de saúde nessa área. Então, se você quiser conhecer um pouco mais sobre nós, siga as nossas redes sociais e, mais uma vez, peço que deixem um like nesse vídeo para que esse assunto chegue a mais pessoas. E agora, mudando um pouquinho de assunto, Gabriel, eu sei que você é um entusiasta da área, queria falar um pouquinho sobre a inteligência artificial, qual é o papel dela, tanto nos wearables e nos dados que elas processam, como na medicina do sono como um todo. Muito bacana. Sabe que a inteligência artificial a gente acha que é a grande inovação, mas quando a gente trata do tema inteligência artificial do modo mais cru, ela está na nossa vida há muito tempo. Inteligência artificial, o termo simplesmente significa que algum sistema artificial faz alguma coisa que a nossa inteligência é capaz de fazer. Então, se eu te pergunto, Sérgio, quanto é 2 mais 2? Espero que seja 4, né? Não Muito posso errar bem, aqui ao não. vivo. Exatamente. Então, 2 mais 2 é 4. Uma calculadora faz isso. Então, uma calculadora, um sistema artificial, consegue fazer um cálculo que a tua inteligência é capaz de fazer. Se eu escrevo hoje um texto no Word e eu erro como é que se soletra a palavra exceção, que essa eu não vou te perguntar ao vivo aqui. Você não pergunta. Então, como é que escreve a palavra exceção? Errei a grafia da palavra. E o sistema de correção ortográfica do Word corrige para mim. Ortografia e gramática é uma coisa que a minha inteligência supostamente consegue fazer, mas um sistema artificial fez para mim. Então, isso é inteligência artificial. Isso já existe há décadas. O que mudou nos últimos tempos? O tanto de recurso e de dados que a gente tem para que a inteligência artificial prosperasse. Então, antes da inteligência artificial nova que nós temos, tem a quantidade de dados que nós geramos. A inteligência artificial só prosperou demais porque tudo que a gente faz hoje em dia gera dados. E dados geram padrões, e padrões podem ser analisados. E disso veio o que a gente chama hoje em dia de inteligência artificial generativa, que é o ChatGPT, por exemplo. Todo mundo já ouviu falar do ChatGPT. Começa por ele. Como é que a gente aplica a inteligência artificial na medicina do sono? Existem 3 aplicações principais, tá? 3 grandes áreas de inteligência artificial no sono. A primeira delas é o que a gente chama de inteligência artificial baseado em regras. Como é que funciona isso? Vamos supor que tu fez uma polissonografia hoje à noite. Tua polissonografia, ela vai ser analisada em pequenos pedacinhos de 30 segundos. Nós chamamos isso de épocas. E cada época vão ter vários eventos. Vai ter um evento de apneia aqui, vai ter um evento de despertar aqui, um evento de movimento ali. Para cada evento, nós temos um livro muito famoso na medicina do sono, que é o Manual de Estagiamento de Eventos Relacionados ao Sono, da Academia Americana de Medicina do Sono. Então, existem critérios bem rígidos para que eu identifique qualquer coisa numa polissonografia. Por exemplo, para que eu diga que tu teve, nesse intervalo de 30 segundos de sono, que tu tenha tido sono de ondas lentas, tu tem que ter pelo menos 20% dos 30 segundos apresentando atividade cerebral no ritmo delta. Então, um monte de coisa técnica. A inteligência artificial baseada em regras faz o quê? Eu ensino uma máquina para aplicar no exame as mesmas regras que um ser humano aplicaria. Então, eu simplesmente substituo o ser humano. Substituo com muita ressalva, porque substituir parece que é melhor do que o ser humano e geralmente não é. Às vezes é razoavelmente bom, mas até hoje em dia
a inteligência artificial baseada em regras não foi aprovada para uso clínico. A gente até testa frequentemente no Instituto do Sono e realmente não vimos algo que supere o ser humano. Exatamente. O Instituto do Sono, por fazer tantas polissinografias, tem muitos analistas de polissonografia e os sistemas artificiais ainda não conseguem usar a regra do ser humano para substituir o olho do ser humano. Então, esse tipo de inteligência artificial acontece há bastante tempo. Todo polígrafo de polissonografia tem a sua inteligência artificial baseada em regras para detectar qualquer coisa. A gente não usa ainda. Então, essa está meio caindo em desuso. Não caindo em desuso, ela virou trivial. O que a gente tem hoje em dia é inteligência artificial supervisionada. Essa parece que é a nova fronteira. E esse tipo de inteligência artificial tem em todo reloginho que a gente usa. Todo dispositivo vestível tem inteligência artificial supervisionada. Por quê? Porque inteligência baseada em regras não pode ser feita num relógio. Pensa o seguinte, se para eu estagiar o sono baseado em regras, eu preciso avaliar a atividade cerebral, um relógio não vai conseguir aplicar essas regras porque ele não tem eletroencefalograma. Então, o que eu faço? Para fazer inteligência artificial a inteligência artificial supervisionada, o que eu tenho que fazer é o seguinte: eu convido um grupo de voluntários de pesquisa para que durmam no Instituto do Sono e junto com a polissonografia de tipo 1, eles vão dormir com um relógio. Então, eu vou ter 2 registros fisiológicos pareados, o eletroencefalograma e qualquer coisa que o relógio mensure. Eu, ser humano, vou fazer o estagiamento da polissonografia do jeito tradicional, visualmente. E aí, depois disso, eu vou dizer para o meu sistema de inteligência artificial: encontre nos dados do relógio qualquer que seja o parâmetro que tu consiga encontrar que seja concomitante ao que acontece na polissonografia. E às vezes a gente nem sabe como o relógio ou como que a inteligência artificial está calculando, seja o que for. Mas desde que aquilo seja concomitante à polissonografia, me serve. Então, por que a gente chama isso de inteligência artificial supervisionada? Porque eu quero que, sob a minha supervisão, eu dizendo quais são os parâmetros básicos, ela tem que, na minha supervisão, imitar o que a polissonografia faz. É isso que a gente tem. Que também não é bom ainda, por uma limitação muito grande da nossa área. A inteligência artificial, ela funciona quando o parâmetro é muito bom. Quando o parâmetro que eu quero replicar é muito estável, muito fácil de identificar. Por exemplo, os reloginhos são todos muito bons para detectar fibrilação atrial. Não existe erro. É acurácia de 100%. Porque a fibrilação atrial é um evento tão simples, fácil de ver, inequívoco, que não tem como não encontrá-lo visualmente. Então, quando eu tenho uma referência muito, muito evidente, eu consigo na inteligência artificial encontrá-lo. O sono não é nada evidente. Tem coisas no sono que são muito difíceis de estagiar. Se a gente pegar uma mesma polissonografia estagiada por 2 analistas, a gente vai ter discordâncias, a gente vai ter discrepâncias. Então, por que a inteligência artificial supervisionada ainda não funciona? Porque o parâmetro não é bom. E não é bom não porque os nossos analistas de polissonografia sejam ruins. Não é isso. É porque a inteligência do sono tem seus critérios diagnósticos arbitrários. Quem é que disse que a apneia de 5 a 15 é leve, de 15 a 30 é moderada e de 30 acima é grave? Isso é arbitrário. Quem foi que disse que o sono profundo é aquele com 20% de delta a cada 30 segundos? Isso é arbitrário. Fora a dificuldade de reconhecer esses padrões no eletroencefalograma, né? Às vezes é óbvio, mas muitas vezes não é óbvio. Né? Nada. Quem já teve a experiência de olhar aqueles gráficos super estranhos, né? Exato. Realmente não é algo trivial. Quanto mais transições eu tiver no meu eletroencefalograma, maior vai ser a dificuldade que eu tenho de estagiar aquilo. Então, se o meu padrão ele é dúbio, a inteligência artificial não consegue identificar padrões em algo que é inconsistente. É por esse motivo que mesmo essa inteligência artificial supervisionada, que parece ser o futuro no sono, é por esse motivo que ela ainda não pegou. E é por esse motivo mesmo que os relógios não são tão bons quanto a gente gostaria que fossem. E a próxima fronteira seria a inteligência artificial não supervisionada. A não supervisionada é aquela em que eu entrego um grupo de polissonografias para o meu sistema de inteligência artificial e digo, descobre alguma coisa aí. Eu não digo nada, eu digo muito pouco. E por que isso não pega? Vamos supor que a gente jogue 1000 polissonografias para um sistema de inteligência artificial e ele diga que não existe um sono REM. Na verdade, existem 3 sonos REMs diferentes. Não existe um sono de ondas lentas. Existem 3 tipos de sono de ondas lentas. Quando eu deixo para que a gente encontre padrões que às vezes não são observáveis para o olho humano, a gente perde significado clínico. Porque, de novo, o erro são as arbitrariedades que a gente tem no campo, por enquanto. Então, a inteligência artificial não supervisionada, ela vai demorar um pouquinho para dar certo.
Porque a área da medicina do sono tem que evoluir um pouquinho os seus critérios diagnósticos. Então, o que a gente tem, resumindo, são 3 tipos de inteligência artificial. A baseada em regras, que é a velha, que é a trivial. A supervisionada, que é o que a gente está vivenciando hoje, parece que eu tenho mais potencial. E a não supervisionada, que é inventiva demais e vai demorar um pouco para dar certo. Bom, mas esse é um assunto fascinante que, bom, me encanta e vamos ver aonde que isso vai chegar, né? Sem dúvida. Mas agora, pô, a gente poderia ficar o dia inteiro aqui conversando, acho que esses assuntos são muito interessantes, mas queria, acho que para finalizar, voltar um pouco a uma palestra magna que você deu no Congresso de Sono Mundial o ano passado, que você estava falando mais de aplicativos, né? Sim. E assim, do número imenso de aplicativos relacionados a sono que se tem e de quão pouco confiável uma boa parte deles são. E você, como sócio da SleepUp, que nós sabemos do rigor científico por detrás do aplicativo, né? Queria que você comentasse um pouco sobre os aplicativos em si em sono. Ótimo. Os aplicativos, eles são muito pretensamente inovadores. Vamos botar um pezinho aqui na segurança para não dizer que são todos bons. Um exercício que a gente pode fazer, Sérgio, é o seguinte. Quem nos ouve aí em casa, pegue seu celular agora, não saia aqui do vídeo, tá? Mas pegue seu celular e digite sono na sua loja da Apple ou do Android. E vejam quantos aplicativos vão aparecer para vocês. Eu tenho certeza que vão ser centenas. A gente não vai nem fazer o scroll ao final da lista porque é impossível. Dessas centenas de aplicativos que vocês encontrarem aí, quantos vocês conhecem? E dos que vocês conhecem, quantos vocês confiam que são validados? É muita coisa. É impossível que a gente garanta que a maior parte desses aplicativos funcione. A verdade é que talvez a minoria deles sejam bons. Existem muitas pesquisas, inclusive, que tentam avaliar o grau de certeza das evidências dos aplicativos. E geralmente é uma tragédia. Geralmente a gente tem um bom aplicativo diluído num mar de incertezas, de coisas que a gente não sabe a procedência, não sabe como funciona e não tem nenhuma segurança em usá-los. Então, a primeira coisa importante que a gente pode fazer é ter sempre um pouquinho de receio, buscando os aplicativos que são validados. No Brasil, a Anvisa já está validando aplicativos com finalidades clínicas. A gente chama isso de software como um dispositivo médico. Existem alguns aplicativos validados, um deles da SleepUp, validados para uso no Brasil. Para insônia e para outras finalidades, né? Então, os aplicativos que são validados e são licenciados, são aprovados pela Anvisa no Brasil, se a gente se ativer a esses, já é um bom começo. Para que eles têm finalidades clínicas de fato. Nem tudo precisa ter finalidade clínica. Então, se eu quero, por exemplo, um aplicativo que rastreie ronco, isso não precisa ser um aplicativo clínico. Mas como é que eu vou saber qual é o aplicativo bom para rastrear ronco? Eu tenho que ir atrás. Se eu não sou profissional de saúde, se eu sou paciente, que eu procure um profissional de saúde que me diga, ó, esse aplicativo é confiável, esse não é. Se eu sou um profissional de saúde, eu tenho que ter a capacidade de ir atrás do aplicativo e ver como é que foi feita a validação do aplicativo. Porque, se não for assim, a gente vai cair muitas vezes nos aspectos comerciais dos aplicativos. Muitos aplicativos que estão focados mais na parte comercial do que na parte clínica, têm nas suas listas de prioridades ter um dashboard bonito, ter uma interface interativa, ter uma experiência de usuário muito legal, e a acurácia clínica e a efetividade ficam como prioridade completamente coadjuvantes. Mas eu, como um paciente, posso me encantar por um aplicativo. Vou dar um exemplo para ti que me deu uma rasteira tão grande dia desses. Eu estava me preparando para um outro congresso, o Congresso Brasileiro de Sono, e me convidaram para que eu desse uma palestra no curso pré-congresso de pediatria. Eu não sou pediatra, então não faz parte do meu dia a dia avaliar as tecnologias para crianças. Por curiosidade, eu fui atrás dos aplicativos para crianças, né? E para minha surpresa, existe um aplicativo chamado Pokémon Sleep. É o rastreador, o aplicativo de sono da Pokémon, oficial da Pokémon Company. E eu, como uma criança dos anos 90, adoro Pokémon. E baixei o aplicativo e rastreei meu sono por uma semana. Então é bom falar aqui para quem nos vê aqui que eu sou um Charmander. O aplicativo diz isso. Correlaciona seu sono com o Pokémon, é isso? Não, o aplicativo te dá o perfil de sono e diz esse ou daquele. O que significa ser um Charmander? Não sei. É muito bom para criança, que vai achar isso super legal. Mas clinicamente, depois eu fui ver assim, os hipnogramas que o aplicativo me traz. Não tem o menor sentido. Então, olha o tamanho da irresponsabilidade. Eu tenho um aplicativo de uma empresa enorme, com uma interface maravilhosa, super lúdica, super didática, mas com dados sem qualquer relevância clínica.
Agora bota no contexto das crianças. Eu tô forçando não, mas estou induzindo crianças a interagirem com o seu celular próximo ao horário de dormir. Que é tudo que a gente não quer em relação ao sono, que uma criança vai dormir com o celular na mão. Então, é de uma irresponsabilidade tão grande esse aplicativo, porque ele é excessivamente bonito e interativo no momento errado do dia, direcionado para crianças e ruim do ponto de vista clínico. Mas eu, como ou uma criança, ou pai de uma criança geek, como é meu filho, ele adora Pokémon. Se eu mostro esse aplicativo do Pokémon pro meu filho, acabaram-se as noites dele, porque ele vai criar uma dependência de só conseguir dormir sabendo se naquela noite ele foi Charmander, Squirtle ou Pikachu. Então, é muito ruim. E esse é um exemplo da irresponsabilidade da coisa. Veja só, é a segunda grande empresa que a gente menciona na nossa conversa que trocou os pés pelas mãos, fazendo uma coisa bonita, se valendo da sua relevância no mercado de tecnologia, mas com uma responsabilidade clínica muito não clínica, uma responsabilidade social muito baixa. Então, esse é só um exemplo. Então, a minha sugestão é que a gente veja quais são os aplicativos que a gente tem contato. E aí, a gente tem que jogar nesses dois lados. Se é um profissional da saúde que busca as evidências para que a gente tenha a capacidade de discernir o que funciona e o que não funciona, e se eu não sou um profissional de saúde que eu procure para saber se aquele aplicativo que eu quero usar, se ele é validado ou não. Sabendo que existem aplicativos para muitas finalidades. Diferentemente dos vestíveis, existem aplicativos de diagnóstico, que vão querer saber se eu tenho insônia, se eu ronco, eles vão fazer o diagnóstico, e tem aplicativos para tratamento, o que é uma outra seara, como o aplicativo da SleepUp. Ele não quer saber se tu tem insônia, ele quer melhorar até os sintomas de insônia. E aí a regulamentação é um pouco diferente, mas é um campo muito interessante. Então, para além dos wearables, o que eu sugiro aqui que quem nos ouve em casa, fiquem de olho nos aplicativos. E vão nos informando, deem feedback pra gente, inclusive nos comentários, quem sabe, os aplicativos vocês usam, quem sabe a gente possa revê-los daqui a pouco para separar o joio do trigo. Exatamente, né? Eu acho que a tecnologia tem um papel incrível e vem melhorando muito com o seu desenvolvimento, mas a gente tem que ter cuidado para ver exatamente o que funciona e o que está nos atrapalhando, né? Sim. Mais uma vez, queria agradecer aqui o Dr. Gabriel, uma honra imensa contar com ele, a gente poderia ficar realmente o dia inteiro conversando sobre as novas tecnologias relacionadas ao sono, mas muito obrigado mais uma vez. E você, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, deixa nos comentários curiosidades ou perguntas, nós tentaremos abordar nos próximos episódios, e siga a gente nas nossas redes sociais. Muito obrigado a todos vocês e até o próximo, um grande abraço!